O crime organizado, nos moldes que conhecemos hoje, tem suas raízes na década de 1920 a 1930, com a chamada instituição da Lei Seca nos Estados Unidos, que proibiu a produção e o consumo de álcool. As medidas tomadas pelo governo norte-americano contribuíram para o surgimento de grupos que se dividiram em parcelas territoriais à força e se dedicaram à distribuição e contrabando de bebidas alcoólicas provenientes da Europa e do Canadá. Nas décadas seguintes, estes grupos migraram para outras áreas de atividade, igualmente lucrativas, como o jogo ilegal, a prostituição, a extorsão e infiltração em sindicatos de trabalhadores. A partir dos anos 60, passaram a atuar naquela que ainda hoje constitui a principal fonte de rendimentos do crime organizado, ou seja, os grandes tráficos, principalmente drogas, armas e pessoas. Mas e no Brasil? Como o crime organizado surgiu e se expandiu? E como o Estado está aparelhado para combater esses criminosos? Para discutirmos essas questões e outras mais, recebemos hoje o promotor de Justiça de São Paulo e professor de Direito Penal e Processo Penal, José Carlos Blatt. Olá, promotor José Carlos Blatt, seja bem-vindo ao Questão de Justiça de hoje. É um prazer estar contigo, Raul, com o doutor Leopoldo, para tratar desse assunto que é bastante polêmico e que interessa a todos os telespectadores, né? Exatamente, o doutor Leopoldo Oliveira, que nosso querido companheiro de sempre em todas essas jornadas, está também aqui conosco. E até, Leopoldo, você pode dirigir a primeira pergunta ao promotor José Carlos Blatt. Tudo bom, Raul? Olá, telespectador. Falar sobre esse tema crime organizado. Doutor José Carlos Blatt, representando uma das instituições mais importantes, uma das mais importantes do nosso Estado Democrático de Direito, uma função primordial no Estado Democrático. E aí, falando de crime organizado, eu faço a primeira pergunta. Quando surge este chamado crime organizado presente na sociedade em si? Aliás, antes até do promotor fazer a sua colocação, eu queria até emendar, porque muita gente no pós-ditadura militar atribui justamente à ditadura militar a esta mistura que houve entre presos políticos com presos comuns. Seria isso o início do crime organizado? Será que tem procedimento isso? Me estranha muito essa colocação. Olha, é uma questão bastante complexa. Se a gente for analisar na questão histórica, né, desde o tempo de Lampião, né, nós já tínhamos lá a formação de um grupo que, obviamente, detinha uma parcela de poder e realizava uma série de crimes em um domínio territorial determinado e que causou um grande estrago, né, na região do Nordeste. Agora, quando falamos em crime organizado e organizações criminosas modernas, a gente precisa relembrar um pouco do aspecto do sistema prisional brasileiro, onde efetivamente nós tivemos um descaso por parte do Estado com relação ao estabelecimento prisional propriamente dito, as carcerárias, os locais onde os presos ficam, a comida, a própria execução das penas, que acabaram levando, obviamente, reivindicações justas por parte do sistema prisional. Os prisioneiros, as pessoas que estão presas, tinham reivindicações justas. E aí o que aconteceu? Algumas pessoas que, obviamente, conviveram, né, com alguns presos políticos ou que tiveram contato com alguns sequestradores ou pessoas mais com uma formação acadêmica até, né, passaram a receber informações importantes e passaram então a empunhar uma bandeira de uma reivindicação justa, ou seja, o sistema prisional nunca funcionou no Brasil, ou seja, os políticos nunca investiram porque é algo que nunca deu voto, então era uma comunidade muito carente com relação a algumas reivindicações justas e a partir dessas pessoas que captaram a ideia e começaram a empunhar a bandeira em nome do sistema prisional, né, criaram aí verdadeiras organizações criminosas e hoje a gente pode se orgulhar, Raul. Nós temos a maior organização criminosa do mundo, que é o PCC, com pelo menos 150 mil
componentes, superando inclusive as tríades chinesas, a Yakuza, a máfia italiana, as máfias americanas, enfim, nós obviamente temos hoje um modelo de organização criminosa que nós inclusive começamos em alguns estados, Rio de Janeiro e São Paulo, e depois de uma mega rebelião que aconteceu no estado de São Paulo em 2001, acabou obviamente essa organização criminosa que é o PCC sendo exportada para os outros estados e hoje eles estão em todos os lugares da nossa federação. Aliás, segundo informações que eu tenho, não sei se eu sou muito mais conhecedor do assunto do que eu, tem também até ramificações em países fora do Brasil, quer dizer, em outros países, não só fora da América do Sul, diz até na Argentina, como também até em Portugal e outros locais, parece que existem também ramificações dessas facções. Sem dúvida, eles obviamente hoje estão espalhados, em especial na América do Sul e em alguns países da Europa. Ou seja, toda vez que há, inclusive, alguma extradição de algum desses criminosos, ou então algum desses criminosos que realizam tráfico internacional são presos em outros países, acabam levando, obviamente, o know-how, né, do crime organizado brasileiro, o que é efetivamente uma pena. Porque o Brasil, na verdade, acordou muito tarde para a realidade do crime organizado. Eu me lembro, Raul, que quando nós fomos ingressar, começamos a trabalhar no GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado no Ministério Público de São Paulo, isso em 98, as pessoas, inclusive os colegas promotores, né, brincavam com a gente. Lá vai o 007, né? Cadê o helicóptero, né? Cadê o Blatmóvel, né? Me chamam de Blatman. Você ia até o local, né? Inclusive, ia até o local, fazia abordagem no local junto com a polícia. Na verdade, foi um momento histórico, Leopoldo, que hoje é bom se dizer o seguinte para o telespectador entender. O GAECO é o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, que foi montado dentro do Ministério Público em 1995. Né? Em 98 ele tomou essa dinâmica, essa dimensão a partir do meu ingresso e de mais alguns outros colegas que legitimaram a investigação criminal do Ministério Público, ou seja, na ausência da polícia ou nas falhas da investigação policial, o Ministério Público assumia esse papel que é de extrema importância na defesa da sociedade. E é claro que como pioneiros, nós obviamente também cometemos algumas falhas, alguns excessos, que hoje, dentro do Estado Democrático de Direito, eles obviamente estão devidamente consolidados. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de São Paulo, ele tem inclusive núcleos espalhados no interior de São Paulo e nós também levamos essa ideia para outros estados da federação. Então, são núcleos importantes, mas não podem trabalhar sozinhos ou isoladamente, Raul. O Ministério Público tem que ter um papel preponderante de trabalho conjunto com a polícia, né? Porque senão não funciona, né? E o combate ao crime organizado, infelizmente, ele está muito aquém daquilo que efetivamente deveria ser. Aliás, nós estávamos falando justamente sobre a expansão dos grupos criminosos, as fações criminosas brasileiras, e até a gente lembrou que tem facções também brasileiras já espalhadas em outros países. E eu vejo isso com um temor terrível, né? Porque como nós temos máfia japonesa, a máfia do leste europeu, que é terrível na Europa, atua inclusive com o tráfico de mulheres, logicamente acaba havendo uma interligação clara entre as nossas facções aqui e as facções deles lá também. Olha, Raul, o que a gente pode dizer assim com absoluta tranquilidade, que aquelas riscas de giz, né, que nós, quando estudávamos geografia, né, ou quando verificamos o mapa mundi, vemos lá a divisão entre estados ou então entre países, essas riscas de giz já não existem mais. Ou seja, a globalização da economia, ou seja, a possibilidade dos meios de comunicação atingirem imediatamente todos os lugares do mundo, tal, obviamente também levou a parte ruim, que é exatamente as organizações criminosas que atingem e trabalham em conjunto. Inclusive, nós temos um conceito de crime organizado que não está na lei brasileira. Infelizmente, enquanto a gente está aqui discutindo esse assunto que é muito sério, o nosso legislador em Brasília está de braços cruzados. Por que eu digo isso? Porque nós temos uma lei pífia, uma lei que é absolutamente inconsistente para o combate ao crime organizado. Aliás, o nosso legislador confunde crime organizado com quadrilha ou bando, formação de quadrilha ou bando, que é uma coisa absolutamente diferente, distinta. Quadrilha ou bando, o que é uma quadrilha ou bando? Está no artigo 288 do Código Penal, né? 4 ou mais pessoas que se associam para a prática de crimes. A organização criminosa é muito mais do que isso. A organização criminosa tem uma estrutura hierárquica piramidal, com divisão de tarefas,
que tem a participação de membros restritos, que visa dinheiro e poder numa base territorial determinada. Agora, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que quem assiste o programa agora provavelmente vem à mente aquela questão que houve no Rio, em que o exército saiu às ruas e aí invadindo a favela, em busca de acabar com a violência ali nos morros e aquela coisa toda. E aí deve ficar aquela pergunta, será que aquilo é um crime organizado? Porque... E aí eu já faço uma segunda pergunta. Qual a diferença do crime organizado no Rio e em São Paulo? Bom, aquela operação, para mim, foi uma operação midiática. Ficou muito bom na televisão. Ficou bonito, muito né? bonito, aqueles helicópteros, tanques, homens armados, etc. Enquanto os criminosos saíam de alguma forma, não sei se foi por um ajustamento entre algumas pessoas ou se vazou a informação, mas aquilo não é combate ao crime organizado, né? Enfim, fazer aquele tipo de trabalho. O trabalho de combate ao crime organizado é com inteligência, ou seja, é com algo estratégico, né? Não é com força. Aliás, em mais de 7 anos no GAECO, nós prendemos mais de 5.000 pessoas, fizemos muitas buscas, muitas ações efetivas e importantes, e o nosso grupo nunca disparou um único tiro, ou seja, não há necessidade do uso da força no combate ao crime organizado, é necessário o uso da inteligência. No Rio de Janeiro, a diferença é que lá, obviamente, o crime organizado ele tomou conta das comunidades. E, obviamente, está se criando no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo um pouco mais dissimulado, é o chamado Estado paralelo. Ou seja, na deficiência das políticas públicas implementadas pelo Estado, não dá segurança, eles dão. Vai furtar uma bicicleta no Morro do Alemão, por exemplo, na época em que estava sendo ocupada pelos traficantes, agora estão em outros morros e certamente estão na praia de Copacabana, no Leblon, né, em Ipanema, vai furtar uma bicicleta numa comunidade dessa, eles mesmos determinam a pena de morte. A pessoa precisa de um remédio, tá certo? E o Estado não dá, eles vão lá e conseguem. Até mesmo a necessidade de um médico e coisas dessa natureza. Então, houve uma substituição ao longo do tempo das funções essenciais do Estado... Pela ausência do Estado. A ausência do Estado pelo Estado paralelo. Se não bastasse a luta por melhores condições dentro dos presídios. Claro, e aí o que acontece? As pessoas dizem assim, mas o PCC é algo terrível. É realmente terrível, mas ele só surgiu, essas facções, de Serpentes Negras, Falange Vermelha, Comando Vermelho, o PCC e outras facções que existem espalhadas pelo Brasil, elas surgiram exatamente pela deficiência do Estado, porque se o preso tivesse um tratamento humano, né, digno, e obviamente dentro daquilo que determina a lei de execuções penais, do que determina a nossa Constituição Federal, certamente não haveria essa reivindicação que transformou-se, obviamente, em uma conduta criminosa, e hoje eles tomam conta de dentro dos presídios e acabam atingindo a nós que estamos fora. Aliás, no próximo bloco, nós já vamos para o intervalo, mas eu queria fazer uma observação até para o promotor José Carlos Blatt, comentar depois do intervalo, na nossa volta, porque o nosso ex-deputado Afanásio Jazade, ele, nos anos 90, denunciou a existência do PCC e, na época, foi alvo de gozação, foi ridicularizado na Assembleia Legislativa e por parte até mesmo de mídia e tal. Pouco depois, ele apresentou, inclusive, uma primeira rebelião que houve num presídio do interior. Onde o PCC, então, já recém-criado, hasteou uma bandeira. E eu me lembro até, na época, os secretários, enfim, falaram, isso aqui é uma bandeira de clube de futebol, eles disputam um campeonato interno e tal. E o Afanásio Jazade, então, revoltado com aquilo, publicou no Diário Oficial o estatuto do PCC para mostrar que ele existia, e provando que ele existia e mostrando a incompetência do Estado, quer dizer, o Estado não querendo reconhecer, e é sobre isso que depois eu quero falar com o senhor, até inclusive justamente, porque a grande parte da imprensa sequer admite falar o nome dessas facções criminosas, até para, segundo eles, não dar mais força a essas organizações. Mas a gente volta com questão de justiça logo depois do intervalo com o promotor José Carlos Blatt. Questão de justiça, hoje com o promotor José Carlos Blatt. Nós tínhamos deixado no intervalo a pergunta que ficou no ar, né? Por que as nossas autoridades e até parte da nossa mídia insistem em não admitir
a existência do crime organizado e toda a sua força? Eu acompanhei esse episódio, inclusive o deputado Afanásio Jazade à época. Nós tínhamos inclusive um colega, que hoje é procurador de justiça, o Gabriel Cesarinelas, que denunciou a existência dos Serpentes Negras e outras falanges e outros segmentos do sistema prisional que já estavam organizados antes mesmo do nascimento do PCC. E dentro do Ministério Público, dentro do Poder Judiciário, perante os meios de comunicação e mais especialmente com relação ao Poder Executivo de São Paulo, as pessoas simplesmente ignoravam, né? Até faziam piada dessa questão. E isso, obviamente, São Paulo e o Brasil ficaram extremamente assustados com aquela mega rebelião em 2001 e depois com o ataque do PCC em São Paulo, mesmo com aquele ataque onde incendiaram ônibus, mataram policiais, queimaram agências bancárias, etc. Né? Quer dizer, fizeram um ato efetivamente terrorista em São Paulo. Nós tínhamos autoridades policiais dizendo o seguinte, no meio daqueles ataques, falaram, fica tranquilo, hoje queimaram alguns ônibus, mataram alguns policiais, mas pode sair à noite para comer uma pizza que está tudo tranquilo em São Paulo. Ou seja, ao tempo todo as autoridades vêm negando a existência do crime organizado. Isso é muito ruim, porque, na verdade, só fortalece essas organizações criminosas. E elas hoje existem e, infelizmente, não são só as organizações que estão dentro do sistema prisional. Nós temos hoje tentáculos do crime organizado em todos os segmentos, e, obviamente, contaminando, inclusive, o poder público, poder executivo, legislativo, o judiciário, o próprio Ministério Público, a advocacia. Eu dou aula há quase 16 anos na graduação e a gente sabe, por exemplo, de pessoas que estão fazendo a faculdade de Direito e que são bancadas, patrocinadas por organizações criminosas para serem advogados, juízes, promotores, delegados no futuro, exatamente para atender os interesses dessas organizações criminosas. Então, é algo que o Brasil acordou tarde, as pessoas achavam que aquilo lá é o filme do Poderoso Chefão, né? Uma coisa que só se vê no cinema, na televisão, mas na verdade está a bater, infelizmente, nas nossas portas todos os santos dias. Mas aí também, inclusive, promotor José Carlos Blatt, aí que eu faço essa pergunta, por que é que então, já que toda a população, se fosse fazer uma pesquisa, 90% das pessoas entrevistadas, com certeza, dirão, não, temos que combater o crime, o promotor está certo, quem está a favor, temos que fazer e tal. Ou seja, existe um apoio total da população, como aliás se viu na invasão do Morro do Rio de Janeiro, como a população aplaudia, havia um momento de glória, parece que um momento de, puxa, finalmente estamos reagindo. Então, por que é que alguns poucos formadores de opinião, alguns poucos legisladores, algumas poucas pessoas de determinada influência, parece que comandam um país inteiro e não permite que se mudem as leis, que se tome atitudes mais justas? Porque quem é a quem interessa? Claro, a gente sabe que ao crime organizado interessa que as coisas continuem como estão, mas por que uma minoria comanda e não permite mudanças de leis, alterações de código, uma força maior no combate? O que é que impede? O problema é o seguinte, a gente tem que verificar sobre o aspecto econômico. Hoje, se a gente for fazer uma comparação do faturamento do crime organizado só no tráfico de drogas, nós podemos dizer o seguinte, que hoje eles movimentam mais de $1 trilhão, ou seja, é equiparado ao PIB do Canadá, ou seja, como se fosse a 8ª economia do mundo, o tráfico internacional de drogas. Eles são capazes de ingressar, por exemplo, no mercado de bolsa de valores, como aconteceu na Ásia, né? E que nós tivemos repercussão aqui, ou seja, o dinheiro sujo que entra e de repente faz a especulação financeira, esse dinheiro sai. E aqui no Brasil, por que a gente não consegue combater o crime organizado? Primeiro, porque existe muito espírito espírito de corpo, né? Entre Ministério Público, Judiciário, Polícia, as pessoas não se entendem, ou seja, a necessidade de combate ao crime organizado não depende da lei essencialmente, depende da vontade política, da conjugação de esforços, como nós já fizemos no passado, a primeira força-tarefa do Brasil, que foi no combate à máfia dos fiscais, que foi muito bacana. Inclusive, hoje o atual ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, era presidente da CPI, não sei se o senhor lembra desse episódio, e nós reunimos mais de 100 policiais, 10 promotores de justiça e fizemos a maior investigação da história de São Paulo. Mas ali existia a conjugação de esforços. E o que a gente percebe hoje é que a vontade política, né, está a impedir
obviamente, essa conjugação de esforço. O que eu acho é que hoje, por exemplo, quando a gente fala em máfia dos combustíveis, que é o crime organizado, que causa um prejuízo muito grande para o Estado, para a União, etc. Essa máfia dos combustíveis, inclusive, financia, patrocina, né, alguns deputados que estão em Brasília. Quando falamos na máfia da pirataria, né, com a prisão do Lau Quin-chong, com a CPI da pirataria, nós percebemos, por exemplo, um movimento contrário em vários segmentos. Por quê? Porque ele financiava campanhas e, obviamente, fomentava a indústria da corrupção. Você tocou no ponto de financiamento de campanhas. Eu fiquei pensando, até perguntar, acrescentar também uma máfia terrível, a máfia do roubo de cargas. O roubo de carga, na verdade, eu vou explicar. Desculpe, roubo de carga, foi muito bom você falar, Raul. Roubo de carga, na verdade, não é roubo de carga. 70% do que se anuncia como roubo de carga é desvio de carga. Nós fizemos um estudo e verificamos o seguinte, por exemplo, 10 caminhões de televisores LCD, LED, esses aí que foram roubados, né, etc. Na verdade, verificou-se que o roubo dessas cargas coincidia com o dia em que grandes empresas estão com seus portões abertos recebendo mercadorias. Ou seja, não é roubo de carga, é desvio de carga, porque aí é sonegação tributária. Exato. Obviamente a nota é estornada e obviamente o valor entre o comprador e o vendedor é ajustado, tá certo? A carga, o seguro paga. Então existe toda uma conjugação econômica, né, voltada a atender o crime organizado. Então existem várias formas de criminalidade organizada e as pessoas acham que as organizações criminosas são especializadas neste ou naquele crime. Não é mais assim. Não é mais assim. Onde houver a possibilidade de ganhar dinheiro e obter poder, lá estará um tentáculo do crime organizado. Agora, sem desmerecer nossa lei brasileira, na Alemanha, por exemplo, nós temos lá o professor Caiambo sustentando um direito penal muito mais interventivo. Um direito penal onde o Estado intervém muito mais e vai em busca daquele que comanda a organização criminosa. Então, até o professor aqui comentava, mas enquanto nós discutimos aqui sobre organizações criminosas, em outros países isso já está para lá de discutido. Agora, será que o Brasil realmente está aparelhado para combater essas organizações criminosas, professor? Eu acho assim, nós precisaríamos ter, além dos grupos especializados do Ministério Público, trabalhando, né, efetivamente, não fazendo apenas ali dados estatísticos, mas trabalhando, atuando em conjunto com a polícia, seria necessário também um empenho do Poder Judiciário com varas especializadas, né? Não aquela coisa de juiz sem rosto, que isso é uma bobagem tremenda. Quem não tiver coragem de combater o crime organizado, quem não tiver coragem de trabalhar na área criminal, vai vender pipoca, vai fazer outra coisa que não essa função. Então, precisaríamos ter varas especializadas, precisaríamos ter uma conjugação de esforços, obviamente, porque acontece, muitos órgãos são federais, outros órgãos são estaduais, mas como os órgãos federais estão atrelados ao partido A e os órgãos estaduais estão atrelados ao partido B, fala, não, então é o seguinte, como é do partido A e o outro está com o partido B no comando do executivo, então eles não vão trabalhar em conjunto. Então este é o grande problema hoje que nós enfrentamos para combater o crime organizado. E a teoria do crime, hein? Porque nós temos as pessoas jurídicas hoje sendo alvo praticando crimes organizados e muitas vezes aqueles indivíduos que se escondem atrás das pessoas jurídicas e que praticam crimes e muitas vezes a nossa legislação não possui meios de se punir aquele que está atrás da pessoa jurídica. Quando nós falamos na responsabilidade penal das pessoas jurídicas, pessoa jurídica como ente abstrato e ali atrás o indivíduo como sujeito ativo do crime e uma lei que não consegue combater. Será que a teoria do crime deveria ser reformulada nesse sentido? Aí, doutor Leopoldo, precisaríamos mexer, inclusive, na Constituição Federal, que estabelece a possibilidade de responsabilização criminal das pessoas jurídicas em crimes ambientais. É claro que você não vai prender uma empresa, né, atrás das grades. A pena aplicada às empresas seria de multa, etc. Mas existem mecanismos que nós, inclusive, já utilizamos, que é no trabalho integrado, não só na esfera criminal, mas na esfera civil. Porque o lugar que mais dói no corpo humano, ainda, é o bolso. É o bolso. E assim, indiscutivelmente, né, a gente tem que realizar operações não voltadas apenas à repressão penal,
mas também para uma repercussão na esfera civil e administrativa. Nós tivemos alguns casos em que, enquanto nós responsabilizávamos as pessoas físicas, algumas ações em outras promotorias, em outras esferas, né, judicializávamos algumas ações civis públicas, inclusive, para desconsideração da personalidade jurídica daquela empresa que foi utilizada. E hoje há um grande problema que é o seguinte: a polícia vai num desmanche, prende o cara, leva lá o motor, leva lá as peças, etc. e tal. Vai para a delegacia, faz o flagrante, o cara fica preso e tal. Só que é o seguinte, virou as costas, a empresa continua funcionando. Cadê as prefeituras com seu poder de polícia administrativo para caçar o alvará, para fechar o estabelecimento? Então falta essa... Mas essa interligação, por Há exemplo, possibilidade. Quer dizer, não existe, mas... Não existe. Seria, de repente a prefeitura, teoricamente, nem está sabendo que houve uma intervenção lá. É que o direito administrativo, ele se resume a verificar as condições de edificação, se o alvará é A ou B, etc. Esquece de uma expressão muito importante que está na Constituição Federal, que rege os princípios da administração pública, que é a moralidade. Ou seja, se o local está servindo para uma atividade criminosa, a prefeitura tem que ser a primeira, não digo só de São Paulo, de todo o Brasil, é a primeira que tem que tomar uma medida no âmbito administrativo, fecha o lugar. Agora, por exemplo, professor, essa questão da intervenção do Estado, o senhor acha que o Estado ele tem que ter um poder maior de intervenção nessas situações? Porque tem os garantistas que falam o seguinte: não, muita intervenção para o Estado, não. Vamos privilegiar o ofendido, a vítima em si, mas vamos deixar o Estado um pouquinho de lado e não vamos dar tanto poder para esse Estado para não gerar impunidade ou uma injustiça. Mas constitucionalmente a segurança está totalmente afeta ao Estado. Se alguma coisa que depende totalmente do Estado é a segurança pública. Mas eu sou contra a intervenção máxima do Estado, porque a gente vai criar, obviamente, um Estado autoritário. Os instrumentos que nós já temos seriam suficientes. O que falta é vontade política. Então é o seguinte: vai caçar o alvará lá dos desmanches, vai caçar o alvará daquele lugar onde está funcionando, na verdade, uma pastelaria e no fundo é jogo. E assim por diante. Ou seja, aquela empresa, uma empresa de fachada, está lavando dinheiro. Então é o seguinte: a Secretaria da Fazenda, a Secretaria Municipal, enfim, que vai cuidar da parte urbana, tem que agir. Porque não adianta apenas a parte repressiva policial, as punições com relação às penas privativas de liberdade, com relação a essas pessoas. É importante que haja, obviamente, as pessoas comecem a se despir da vaidade, né, da questão de ordem política e começar a trabalhar com afinco, independentemente de coloração política. Às vezes assim, fala, não vou trabalhar com o Ministério Público porque eu sou polícia, eu não vou trabalhar com a polícia porque eu sou o Ministério Público, né? Ou seja, aquela coisa que é um ranço que a gente precisa começar a se libertar e entender o seguinte, que sem essa conjugação de esforços a gente não chega a lugar nenhum. Não precisa mais de lei, chega de lei, pelo amor de Deus. Precisamos tipificar o crime organizado. União das instituições. 180 mil, 200 mil leis em vigor que não resolveram o problema de segurança pública até hoje. As leis que nós temos, com algumas modificações importantes do Código de Processo Penal, a questão da tipificação e adequação do que é crime organizado e fazer com que prefeituras, Estado e União e seus respectivos órgãos trabalhem em conjunto. Só precisam tomar um cuidado, porque quando eu falei em força-tarefa uma vez no Senado, já falaram, vamos criar uma lei, a gente faz um prédio, certamente superfaturado, né? E coloca lá as instituições para trabalhar em conjunto. Aí você engessa. Como é que funciona a força-tarefa nos Estados Unidos e funcionou aqui no Brasil? É uma conjugação de esforços no gerenciamento de crise. Enquanto durar, tá certo? A crise, ou seja, o combate à organização criminosa, aquelas pessoas estão reunidas. Terminou, ou seja, foi dissipado o mal, isso... A força-tarefa termina em ponto final. É assim que funciona. Bom, pessoal, nós estamos aqui com o promotor José Carlos Blatt. Olha, muito legal o assunto, aliás, assunto de crime organizado. Isso podemos fazer vários programas com um especialista no assunto. Né? Muita gente fala em segurança, dá palpite em segurança, mas não tem 1/10 da vivência e do conhecimento do promotor José Carlos Blatt. No próximo bloco, a gente já vai voltar já, nós vamos falar o seguinte. Primeiro, Rio de Janeiro, maravilhosa, intervenção do Estado, atacar os morros, os criminosos saíram correndo, o Estado mostrou o seu poder, que dá para combater. Mas e depois disso? Não temos cadeias para abrigar todo mundo, aliás, as que tem aqui já são uma condição lamentável. O sistema carcerário é outro problema, uma questão de justiça. A gente, depois do intervalo, vamos voltar a esse tema, hoje com o promotor José Carlos Blatt.
Estamos de volta com Questão de Justiça de hoje com o promotor José Carlos Blatt, especializado no crime organizado, autor de grandes façanhas e grandes combates a diversos tipos de máfias que, infelizmente, existem no nosso país. A gente falava no bloco anterior, promotor José Carlos Blatt, de toda uma questão que envolve o crime organizado e que, se era possível não combater esse crime, o Estado estava tão abaixo do crime organizado, nossos policiais diziam com armas primárias contra todo o poder de fogo dos criminosos. De repente, o Estado resolveu tomar uma posição, invadiram o Complexo do Alemão, tomaram rapidamente conta, a população aplaudiu de pé, aquilo parecia correr o mundo, né? Sim. Aquilo parecia a mudança de tudo. Puxa, vamos ter uma Copa do Mundo tranquila, né? Poxa, agora o Estado tomou o poder, acabou a farra dos criminosos. Mas o que nós vimos não foi simplesmente os criminosos saindo de um lugar e indo para outros. Primeiro porque não havia prisões para abrigá-los, né? E fora a situação terrível das nossas prisões. Então eu queria que você fizesse um comentário sobre os dois aspectos. Primeiro, a pirotecnia, que agradou a população, nos deu esperança, mas que não havia uma base para manter. E depois também a situação carcerária. Eu comparo o nosso combate ao crime organizado, mais ou menos o que acontece com os Estados Unidos com relação ao terrorismo, né? Mataram o Bin Laden lá. Só que... Atentado enfim, agora, você viu? Ficaram, obviamente, na frente da Casa Branca, fizeram uma comemoração monstro lá em Nova York, etc. e tal. Obviamente mataram um líder, mas o terrorismo continua. Obviamente fazendo uma comparação nas suas devidas proporções. E no Brasil acham que, por exemplo, equipar a polícia é importante. Colocar a polícia com armamento de ponta é importante. Mas é importante, mais do que isso, trabalhar com inteligência. E aí, o que acontece? Não adianta a gente também prender essas pessoas todas e colocar elas no sistema prisional, porque é mais ou menos aquela história do biscoito, né? O biscoito vende mais porque é fresquinho, né? Ou é fresquinho porque vende mais? É mais ou menos nessa história. Ou seja, o que vai acontecer? Você prende, tira o cidadão de circulação da rua e leva ele para onde? Para dentro do quartel-general do crime organizado. Ou seja, quando a polícia está prendendo, está fazendo seu papel constitucional, ela, na verdade, está indiretamente contribuindo para aumentar o número de recrutas e soldados do crime organizado que está atrás das grades. Ou seja, resolve prender essas pessoas nessa atual circunstância? Me parece que não. O que seria necessário? Criar, obviamente, um serviço de inteligência mais efetivo, combater o crime organizado dentro das cadeias, porque está disseminado. Não é só advogado, é o cidadão que vai lá visitar, enfim, é o parente. A organização se estabeleceu de tal forma que o Estado primeiro precisa cuidar dessa situação. Os próprios policiais. Os próprios policiais. Não, eu sempre vou fazer também um gancho também para complementar. A população ficou estarrecida com aquelas matérias em que grandes criminosos que estão em presídios de segurança máxima, de dentro dos presídios, deitam e rolam, até melhor, eles estão lá protegidos até dos seus inimigos, e deitando e rolando, comandando o crime, outro comandou a decoração da sua própria casa dentro de um presídio de segurança máxima. Quer dizer, é a falência absoluta. A falência do Estado. Há um problema muito sério no Brasil que a gente precisa combater, que é o ponto central do funcionamento do crime organizado e de outros problemas que nós temos crônicos no Brasil. O problema chama-se corrupção. A partir do momento que a gente comece a dar, obviamente, a importância necessária à questão da corrupção, corrupção policial, corrupção de agentes públicos, né, nós vamos ter uma efetividade. Eu morro de vergonha quando eu converso com colegas promotores americanos ou italianos, ou enfim, de outros países. Eu falo assim, mas como é que funciona lá no Brasil a questão do sistema prisional? Fala, olha, a gente coloca ao redor dos presídios, né, equipamentos para evitar que os presos falem ao celular. Fala, puxa, mas como é que o celular entra? Entra pela porta da frente, né? Quer dizer, então me parece que a política de combate ao crime organizado como um todo está absolutamente equivocada. São Paulo anda melhor do que alguns outros estados. Eu vejo assim, nós temos hoje... Agora, eu tenho uma ressalva. A questão da Cracolândia em São Paulo. E isso é uma questão que vem causando muita polêmica e é uma questão que vem
trazendo conotações a nível internacional. A questão da Cracolândia ali no centro da cidade é um verdadeiro absurdo, né, Raul? Uma vergonha. Agora, eu pergunto, o crime organizado, será que ele está inserido ali? Claro que está. Claro que está. Ele é fornecedor, né? É o fornecedor. A diferença entre São Paulo... A sociedade parece que olha como doentes ali, né? Mas claro, o crime organizado está lá inserido, funcionando. não está? Assim como está o crime organizado funcionando, atrás dos ambulantes ilegais. Ou seja, são coisas que nós conseguimos enxergar apenas de maneira muito pequena. Atrás daquelas pessoas que são pessoas que merecem tratamento de saúde pública, estão criminosos, potenciais organizações de grande porte que tomam conta, porque distribuem droga não só na Cracolândia, mas em todas as regiões de São Paulo. Agora, sem querer polemizar, mas já polemizando, a ausência total do Estado. A ausência total do Estado. Aliás, eu fiz um trabalho importante na Cracolândia para mostrar, enfim, sofri até muitas retaliações por conta do nosso trabalho, fui muito perseguido em várias oportunidades, e uma delas foi quando nós filmamos durante 30 dias a ação de policiais civis que comandavam a Cracolândia, e eram policiais ligados ao DENARC, ou seja, é um absurdo, né? A raposa tomando conta do galinheiro. Do galinheiro. É uma coisa que, na verdade, depois foi discutida, reformulado o DENARC, reformulado, enfim, mas o problema lá continua. E mais do que o desprezo do próprio Estado, a pergunta que sempre eu faço, inclusive para mim mesmo, é o seguinte: qual que é a nossa postura quando nós nos deparamos com uma pessoa que está, por exemplo, jogada no chão por conta da drogadição? A sociedade ignora, né? E a partir desse dado importante, a polícia ignora, a prefeitura ignora, o Estado ignora. Agora, acho que isso é importante nós mencionarmos, professor, que essa questão não vem de agora, isso já vem de muito tempo, né? Essa questão da Cracolândia já há muitos anos. Só vem Às vezes a gente fala a ausência pior, do Estado, o telespectador pode pensar, não, mas o Estado agora... Não, essa questão já vem de muitos anos. O problema, a região central de São Paulo foi aos poucos sendo abandonada. E lá você tem alguns guetos ou nichos, né? Que me parecem que são nichos do crime organizado. Por exemplo, na região da 25 de março, né? A gente falar num local de potencial ofensivo com relação às organizações criminosas que estão lá. Há quantos anos estão lá as pessoas que fazem contrabando desse caminho? O Lau Quinchong, o Roberto Eleutério Lobão, que era o maior contrabandista de cigarro do país, que acabou sendo preso em uma das nossas operações. Você vê lá a presença do Estado controlando os produtos que são contrabandeados, pirateados? Não. Na Cracolândia, há quantos anos estão lá aquelas pessoas que são, infelizmente, são outras, né? Porque morrem rápido, infelizmente, que são mortos-vivos, né? Abandonados à própria sorte pela família, pelo Estado, pela sociedade, e ninguém toma nenhuma medida, porque é muito mais confortável deixar essas pessoas lá, né, do que efetivamente implementar algo, uma política pública de segurança e de saúde, né, porque não se combate só. A minha grande preocupação, Raul, é que se criem leis para incriminar o drogadido e daqui a pouco fazer com que todas essas pessoas sejam internadas compulsoriamente, e daqui a pouco a gente vai ter grandes campos de concentração que nem na Alemanha nazista existia. Então é necessário um pouco de cautela, e aí, né, o papel preponderante da sociedade civil organizada, da própria Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, do Ministério Público, do Poder Judiciário, para discutir uma questão, não para ter os 5 minutos de fama, mas para buscar não talvez a solução, mas o caminho para se achar uma solução, porque isso eu acho que ainda leva tempo, né? Nós vamos até continuar esse assunto, viu? Inclusive, agora vamos fazer um comercial interno nosso. Atenção, produção, te mantém vocês aqui. Mas vamos fazer o seguinte: o promotor José Carlos Blatt também é especializado em videoaulas, né? Como é que são? Dá uma palhinha dessas videoaulas, quando o senhor coloca todo esse conhecimento de tantos anos. Né? Nós estamos fazendo, obviamente, um projeto que é um sonho de bastante tempo, de videoaulas de penal, processo penal, prática forense, né? Vamos convidar alguns professores, o doutor Leopoldo e tantos outros aí que trabalham na área jurídica penal, para que as pessoas da graduação, os alunos que estão nas faculdades, possam ter acesso a esse material confortavelmente via internet, né? Nós vamos em breve colocar no ar os nossos sites, né? Para que as pessoas possam ter esse tipo de palestra de crime organizado, de lavagem de dinheiro, obviamente aulas de direito penal, de processo penal, a reforma do Código de Processo Penal e tantas outras questões, a lei de drogas, né?
a lei de porte, o Estatuto de Desarmamento e assim por diante. Por enquanto tem como se comunicar com o senhor? Eu posso passar o meu site, que ainda está em construção, é o www.promotorblat.temudo.com.br. Tá certo. Bom, queria dizer também que o nosso Questão de Justiça, além daqui da Rede Brasil, onde os nossos estudos da Rede Brasil, também está numa série de mais de 48 emissoras espalhadas aí por todo o Brasil também, e também na Rádio Record. Sim, Record, lá com o Dr. Arles. E eu queria fazer inclusive uma divulgação sobre o site da Ordem dos Advogados do Brasil, perfeito, que é o www.oabsaopaulo.org.br, e já divulgando para os telespectadores que no dia 24 de maio, já que falamos de um tema tão polêmico, a Comissão de Segurança Pública da Ordem estará tomando posse lá na OAB, hoje presidida pelo nosso presidente, doutor Luiz Flávio Borges Durs, doutor Arles Gonçalves, da Comissão de Segurança Pública, tomando posse lá junto aos seus membros. Eu seria um deles. E o Walter Siglione também lá conosco na OAB, tomando posse na Comissão de Segurança. Eu também sou da Comissão de Segurança, com muito prazer, fazemos parte disso. Vamos convidar o nosso promotor José Carlos Blatt para fazer uma palestra lá para os membros da nossa comissão. E como nós temos assim só 3 minutinhos para terminar o programa, mas eu queria finalizar, com uma pergunta. Promotor, no começo também eu falei, parece que uma pequena minoria não permite com que o Brasil mude e se faça o que tem que ser feito para acabar com o crime organizado e o crime desorganizado também. Agora, eu vejo, e a sociedade nessa história toda? A sociedade parece anestesiada, as pessoas parecem que não se dão conta do que está acontecendo. Muitas vezes eu converso com pessoas, o sujeito fala, você está com síndrome do pânico. Eu falo, não, toma cuidado, eu quando saio aqui para a rua, eu dou uma olhada, ver se tem algum carro parado ali me olhando, se tem um fulano não sei o quê, quando eu desço, quando eu entro na minha casa, quando aperto. Então, eu vivo quase como uma pessoa sofrendo de um mal como esse. E as pessoas me acham exagerados até o momento que seus filhos ou eles próprios arrebentam o vidro do carro, fazem isso. Aí a sociedade parece que nunca pensei que acontecesse comigo. Eu culpo, sim, a sociedade brasileira, não só as autoridades, mas a sociedade brasileira, por essa anestesia geral que toma conta delas. Raul, o cidadão às vezes olha para a polícia e fala, nossa, a viatura, a polícia, mas a polícia está ali para ajudar. É a amiga do cidadão, mas o cidadão fica com aquela imagem, nossa, a polícia... porque existem alguns maus policiais, claro, existe uma banda podre em qualquer lugar. Mas é isso que eu queria a sua opinião, porque a sociedade nessa posição toda. A sociedade está anestesiada, mas na hora de votar, né, esquece a síndrome do pânico e aperta o botãozinho e escolhe mensalheiros, né, larápios, né, ladrões dos cofres públicos, pessoas que efetivamente não mereciam estar lá. E estão nos representando e, na verdade, são eles que fazem a legislação e são eles que fiscalizam o executivo em todos os níveis. Estou falando câmaras municipais, assembleias legislativas e Senado e Câmara dos Deputados. Eu acho que falta um pouco mais de consciência, ou seja, nós já melhoramos muito, né? Nós já avançamos, até porque esses assuntos, certamente, no passado, nem seriam objeto de discussão, porque seriam censurados. Mas eu acho que é importante que a população, e eu não sou candidato a nada, pelo amor de Deus, vou morrer promotor. Eu sempre falo isso, porque senão o pessoal fala, ele está querendo falar isso porque quer ser candidato, e em toda a eleição, Raul, todo mundo que fala um pouco acha que vai ser candidato. Em toda eleição o pessoal me lança aí para alguma coisa. No máximo síndico de prédio, né? Porque obviamente vou cuidar dos interesses da minha família. Mas eu digo o seguinte, enquanto nós não tivermos uma consciência e cobrarmos dos nossos legisladores e dos nossos governantes, né, uma postura mais efetiva, saber, meu amigo, o que você vai fazer quando você chegar lá? Então, assim, para as próximas eleições, tenhamos a síndrome do pânico ao apertar o botão, tá certo? No número daqueles candidatos que são candidatos useiros e vezeiros da máquina pública e que surrupiam dinheiro da saúde, surrupiam dinheiro da educação, surrupiam dinheiro da segurança e depois, né, em época de eleição, vem distribuir santinho, vem fazer cara de bonitinho, tá certo? E colocar uma falsa realidade. Então, a gente precisa começar exatamente assim, uma consciência, um inconsciente coletivo de cobrar efetivamente, não colocar essas pessoas que nos dão vergonha. Eu tenho vergonha de ver algumas pessoas que nós processamos criminalmente, civilmente, que estão lá e que foram votados de maneira assim absurda. Comandando até relatorias. Comandando relatorias, comandando comissões importantíssimas, né, para defender interesses próprios. Eu posso falar de um nome aqui, não vou falar, mas as pessoas sabem quem é.
uma pessoa que foi votada e que teve problemas de toda a ordem, né? Inclusive com velhos chavões, né? Estupra, mas não mata, rouba, mas faz, e assim por diante. Pessoal, doutor Leopoldo, muito obrigado. Questão de Justiça. Fica por aqui, mas você também pode ver o nosso programa, a repetição dele, também pelo site www.questãodejustica, né? Sem os C cedilhas, os devidos tios.com.br. Muito obrigado, promotor Blatt. Esperamos que essa seja a primeira de outras vezes que o senhor vem aqui, só nos dá uma aula, a nós e a todos os nossos telespectadores, agradecemos. Eu que agradeço, Raul, doutor Leopoldo, pela participação, uma honra. Obrigado. Questão de Justiça fica por aqui. Muito obrigado e até o próximo programa.